Deus, clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presta testemunho que não há divindades além de Deus único. Presta testemunho que Muhammad é seu último mensageiro. Que Deus o abençoe, dê paz a ele e a todos os mensageiros anteriores até o dia do juízo final, inshallah. O Islã é uma religião com um código de vida completo para todos os assuntos. E um dos assuntos que nós iremos abordar hoje é o direito das crianças. Um direito que muitos muçulmanos desconhecem, que muitos muçulmanos não colocam na prática, e assim perdem gerações futuras por conta da negligência, por conta da falta de exemplo dos próprios pais, de conduta, de valores dentro das suas próprias casas. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão que os bens e os filhos são o ornamento dessa vida. Se são o ornamento dessa vida, Deus Altíssimo seja nos colocou uma responsabilidade, uma amana, para nós custodiarmos, para nós nos responsabilizarmos, pois esses filhos ou serão testemunhas a favor de nós, ou serão testemunhas contra nós no dia do juízo final. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em diversos ditos, em diversas narrativas, ele mostra como que é um pai, uma mãe com um filho. Ele mostra o que é misericórdia, como que é a educação. Vários são esses ensinamentos. O primeiro é que há regras do Islã para nós educarmos os nossos filhos, dando um bom nome a ele, dando uma educação adequada, dando a ele vestimenta, alimentos, tudo que ele necessita, participando da vida dele. Porém, os pais hoje em dia se preocupam apenas com bons estudos, com boas faculdades, com bons cursos superiores, e se esquecem do principal, que é o que se ensina dentro de casa. E aí estão criando doutores sem corações, estão criando doutores que não conhecem a Deus, doutores que não custodiam as ordens de Deus, e no final perdem tudo, perdem os filhos nessa vida e perdem os filhos na outra vida principal, a eterna. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, como que ele era com as crianças? Ele descia no nível delas, brincava com elas, corria com elas, colocava em seus ombros, apostava corrida com elas, se divertia com todos, sejam seus netos e sejam os filhos dos companheiros. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, então, ele amava as crianças. Certa vez ele colocou um dos seus netos na sua coxa e outra criança em outro e disse: ó Allah, tenha misericórdia deles, que eu sou misericordioso com as crianças. Em outra narrativa, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estava fazendo a oração em congregação e chegou no momento da prostração, no momento do sujud. Demorou tanto que um dos companheiros atrás levantou a cabeça e viu um dos seus netos em cima do pescoço dele. E o profeta depois terminou, e muitos dos companheiros questionaram o mensageiro de Deus o que havia acontecido, se havia descido algum versículo do Alcorão naquele momento, se havia acontecido algum mal e etc. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, nada disso, é que meu neto subiu nas minhas costas e eu fiquei com medo de eu voltar e ele cair. Essa misericórdia, independente se estava na oração ou não. Certa vez ele estava no púlpito, no mamba, e os seus netos estavam correndo na mesquita, e um deles caiu, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? Por certo, os filhos são a tentação dessa vida.
Ele desceu do mambar, parou o sermão, acudiu os seus netos, acalmou-os e voltou para terminar o sermão. Em outra situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam encurtou a oração, encurtou uma recitação do Alcorão, porque ele escutou uma criança chorando, porque ele sabia que uma mãe estava em apuros, pois o seu filho estava chorando. Essa era a misericórdia do mensageiro de Deus, uma misericórdia ampla, e não uma pessoa que quer dar apenas dinheiro, brinquedos para os filhos e acha que é suficiente. Ele não é participativo e ele não acompanha os anos principais da vida dos filhos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou: ensine, brinque com seu filho até os 7 anos, dos 7 aos 10 anos ensine ele, e a partir dos 10 corrija e castigue ele se ele não rezar. São as fases principais. Você brincar com a criança durante essa fase. A criança não é para ser alfabetizada durante essa fase, é para ela ser criança, e depois você começar a ensinar ele em outra etapa, tudo gradativo, para quando chegar aos 10 anos, você dar regras, limites. Não é bater, não é espancar, dar regras, obrigações, se ele não rezar e etc. As crianças hoje são livres e os pais deixam em meios eletrônicos, não colocam regras dentro de casa, não dá o direito dele e se perdem. E depois querem que os filhos rezem aos 15, aos 20 anos. Quando um jardineiro ele quer que uma planta cresça na proporção certa, ele vai podando essa planta do jeito que ele quer, para essa planta crescer como ele quer. O seu filho ou a sua filha é do mesmo jeito. Você tem que ir podando, você tem que ser o exemplo dentro de casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu mentir para um filho. Certa vez uma mãe estava prometendo algo ao seu filho. O profeta sallallahu alaihi wasallam: é verdade o que você vai fazer? Vai dar isso para ele? Sim. Não faça o contrário, não minta através de promessas. É proibido, porque a criança ela tem que crescer na confiança, na veracidade. Você deve ser justo com o seu filho, você deve dar um bom nome a ele, porque o nome é intrínseco à personalidade dele. Hoje é comprovado isso por psicólogos. A própria Universidade de Chicago comprovou que uma criança até os 4 anos de idade, ela já tem 50% da sua inteligência armazenada. Os outros 50% vão ser gradativos até 18, 17 anos. E olhem o que o Islã ensina 1400 anos atrás. Olhem os exemplos, o que a psicologia vem passar hoje nós já temos. Basta dar os direitos a esses menores, seja o pai ou a mãe, seja um tutor, se ele for órfão, independente, quem é responsável por essa criança deve dar esses direitos, para ele não chorar depois. E muitos pais na própria casa não são exemplos, dentro do próprio lar mentem. Às vezes alguém liga na sua casa, o próprio pai fala para o filho ou para a filha: fala que eu não estou. O que esse filho vai aprender? Ele vai aprender a mentira? O pai já está dando um mau exemplo. Ele está ali, por que fala que eu não estou? O pai quer que o filho reze e o pai não reza. O pai quer que ele seja uma pessoa honesta e ele não é. O pai não quer que ele use drogas ou beba bebidas inebriantes, e o pai usa bebidas inebriantes dentro de casa. Você é o exemplo do seu filho, você é o sustentáculo do seu filho, e você, como foi dito, terá uma testemunha a favor ou contra você no dia do juízo final. Por essa razão, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou que é gradativo, cada coisa no seu tempo. Você deve descer no nível da criança. A criança não tem a mesma mentalidade que você. Você não deve dizer à criança que ela não sabe.
Você não deve baixar a autoestima da criança, e sim elogiá-la quando ela conseguir um êxito. É essa psicologia que o Islã dá às crianças. É esse ensinamento que você vai tendo gradativamente, e automaticamente você vai vendo que aquela planta, ela está colhendo frutos bons, frutos sadios. Essa misericórdia que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve é para que nós tenhamos pessoas boas na sociedade, porque as crianças hoje serão os líderes do futuro. Essas mulheres serão as educadoras. Por essa razão, o Islã manda você procurar uma mulher virtuosa, porque ela vai ser virtuosa e educará seu filho da maneira correta. Não basta apenas eu querer me casar com qualquer uma. Tudo tem regras para que os frutos deem resultado. Se nós analisarmos o que um pai espera de um filho, muitos pais, se nós questionarmos hoje, o que um pai falaria para o filho se ele fosse morrer? Muitos diriam: toma cuidado com a herança, com o dinheiro que eu vou deixar, com as propriedades e etc. A maioria preocuparia com essa matéria. E vamos no Alcorão ver o ensinamento de Deus Altíssimo seja, com o profeta Jacó, Yaqub alaihi salam, quando ele estava no leito de morte. Isso está em versículos no Corão. Morrendo, ele reuniu os filhos dele e disse: ó meus filhos, quem vocês vão adorar depois que eu morrer? E os filhos responderam: adoraremos o único Deus, o Deus dos teus pais, o teu Deus, o nosso Deus. A preocupação desse grande profeta era o quê? Quem vocês vão adorar depois que eu morrer? Não é o que vocês vão fazer com o que eu vou deixar, com o dinheiro e etc. Porque ele tem uma preocupação, que ele quer os filhos dele no paraíso, ele quer os filhos dele junto com ele, ele quer ver os frutos que ele plantou na unicidade, que é o principal. Por essa razão, nós temos que educar os nossos filhos, trazê-los às mesquitas, incentivá-los à oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele sentava para comer, as crianças sentavam junto com ele. E hoje em dia, coloca as crianças num canto, coloca elas em outro local, e não sentam na mesa com os pais, sentam separadas. Dá o celular na mão dele para ele comer, deixa ele assistir o filme para ele comer, e etc. Essa é a educação que nós queremos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele advertia, ensinava as crianças: diga Bismillah, diga em nome de Deus antes de comer, diga graças a Deus quando acabar, diga Bismillah em nome de Deus quando entrar no carro, entrar numa montaria e etc. É isso que nós plantamos nos menores. Agora você quer que ele fale isso com 15, 20 anos? O Imam Ali, radiallahu anhu, ele, no ensinamento ele disse: brinque com seu filho durante 7 anos, ensine ele durante 7 anos, acompanhe ele durante os outros 7 anos e depois solte ele para a vida. Brinque 7 anos com seu filho, desça no nível dele, ensine ele a religião, os valores, ensine ele os ensinamentos durante 7 anos. 7 anos continue acompanhando ele e depois solte ele para a vida. Você fez sua parte. Quando nós entendermos qual que é o direito das crianças, o direito daqueles que estão sob nossa responsabilidade no Islã, nós estaremos tranquilos nessa vida e na outra. E se nós ensinarmos o principal, a base, que é conhecer a Deus Altíssimo seja, amar o profeta sallallahu alaihi wasallam, ensinar as personalidades dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, sentar com eles, contar as histórias dos companheiros do profeta, da biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ensiná-los quem que é Deus, como devemos adorá-lo, ensinar-nos ser verídicos, justos, serem crianças verdadeiras, discipliná-los da maneira correta.
profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez estava com seus netos e tinha tâmaras no chão. Um dos netos pegou, o profeta tirou da mão dele a tâmara. Cuidado, essa tâmara pode ser de caridade, essa tâmara não pode ser nossa. No momento certo você tem que mostrar para o teu filho que não é teu, que você não pode mexer nas coisas dos outros. Enfim, milhares e milhares de ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam que nos mostra como educar os nossos filhos para nós não arrependermos depois. E quando nós entendermos que a base de tudo é a adoração ao único Deus, que a base de tudo é a educação, os bons modos, o bom comportamento em todos os sentidos, nós seremos felizes, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Quando morre um filho de Adão, ele deixa às vezes o conhecimento, às vezes ele deixa uma caridade, e o mais importante, ele deixa filhos virtuosos que façam súplicas para o Pai quando ele morrer. Esse é o principal objetivo, essa é a principal herança que nós podemos deixar como frutos, porque nós deixamos pessoas adoradoras de um único Deus, cumpridoras dos seus deveres e que fazem súplicas depois que os pais se forem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.